Olá, muito bom dia, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Estamos aqui com o seu Diário da Manhã, nesse dia muito especial, feriado municipal em São Luís, dia de Nossa Senhora da Conceição, mas os trabalhos por aqui não param, viu? E hoje o programa vai ser dedicado também aos nossos consumidores. Então, um ótimo dia desde já a você, ouvinte da 96.9 FM, Rádio Assembleia do Maranhão, a você, telespectador da TV Assembleia, canal digital 9.2, e a todos os nossos internautas. Quem está comigo aqui você já conhece, é o grande Ricardo. Está comigo aqui, gente, o Ricardo Baldez, que é o diretor de orientação e atendimento ao consumidor do Viva Procon, para a gente fazer um programa bem especial nesse feriado, viu, Ricardo? Voltado aos esclarecimentos das dúvidas aí dos nossos queridos consumidores maranhenses. Então, desde já, um bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Obviamente um feriado, mas é um feriado para a gente tirar muita dúvida do consumidor maranhense. Então, manda as perguntas para cá que a gente está ansioso para responder. E eu estava até comentando nas edições anteriores do Diário da Manhã, ô Ricardo, que muita gente aproveita o feriado já de repente para antecipar até as compras de Natal, não é verdade? E a gente sabe, a FEComércio divulgou que o comércio está funcionando normalmente nesta segunda-feira, né? Tanto no shopping quanto as lojas de rua, a coisa está fluindo, então tem movimentação aí nesse sentido. Quem tiver como aproveitar já para antecipar essas compras, também precisa ficar atentos aí às ofertas, não é isso, Ricardo? Exatamente. Assim como o período da Black Friday, a gente teve uma intensificação da relação de consumo aqui no estado do Maranhão todo e em todo o Brasil. O consumidor ele precisa redobrar a sua atenção, exatamente para ele não cair naquelas compras que são às vezes parceladas, tem muitos juros, e o consumidor ele pensa que está comprando em promoção, mas às vezes ele está pagando a mais. Existem também as fraudes, né? Principalmente na internet, então o consumidor ele precisa estar muito atento, tanto aí nesse período que foi da Black Friday, né? E também agora no final do ano. A turma aí aproveita o fim de ano aí, tem um excesso de ofertas, tem que ficar bem esperto. Mas bora lá. A Camila Reis, lá da Coab, ela mandou a pergunta seguinte: eu comprei o ingresso para um show que já foi adiado 3 vezes, que transtorno, hein? Eu tenho direito ao reembolso? São 3 remarcações, é complicado, viu, cara? Pronto, nesse caso dela é importante porque a gente está no período festivo, né? Então existem vários eventos e aí o consumidor ele não precisa que aconteça 3 remarcações de um determinado evento. Obviamente ele contratou, ele comprou algum evento específico, então ele vai ter direito à primeira remarcação, já ele já pode cancelar aquele contrato, que é um contrato, a compra de um determinado evento, ele solicita o reembolso integral daquele valor e não precisa ser em 60 vezes não. O consumidor tem direito a exigir o pagamento, o reembolso imediatamente. Interessante isso aí, porque você imagina, eu comprei um show para esse domingo, aí o show adia para o outro domingo, eu não vou estar em São Luís, aí o consumidor não pode ficar prejudicado, né? E às vezes, não só esse consumidor aqui do município, né, mas o consumidor que às vezes ele compra, vai ter um evento grande, ele compra para outro estado e aí ele se organiza todo com hospedagem e tudo mais, e aí às vezes ele não consegue realmente remarcar esse compromisso, e aí por isso que o Código de Defesa do Consumidor garante que quando o consumidor ele for remarcado um determinado evento, ele vai ter direito a esse reembolso imediato, tá? E não precisa ser 60 dias. O consumidor, mesmo que ele pague no cartão de crédito, ele vai ter direito a estornar aquele valor imediatamente para a sua fatura. Bacana. Falar em show aí, tem uma expectativa boa aí. Guns N' Roses, hein? São Luís, exatamente. É nessa referência que a gente faz. O consumidor, às vezes, ele vem de outro estado, né? Se organiza tudo e se eventualmente for remarcado, aí ele realmente tem direito a esse reembolso. Legal, vamos lá. Jefferson Leal, a quem eu já agradeço, lá do São Cristóvão. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Ele diz o seguinte: o meu plano de saúde aumentou a mensalidade alegando reajuste por faixa etária, mas não apresentou documentação. Como saber se esse aumento é legal? E aí? Pronto, o Jefferson fez uma pergunta que realmente é muito difícil para o consumidor entender. Esse tal de reajuste por faixa etária. Dentre os planos de saúde existem várias modalidades, mas as duas mais famosas, os 2 reajustes mais famosos são o reajuste por faixa etária, que é esse que ele está perguntando, e o reajuste pelo aniversário do contrato. Certo. Então, nesse caso do reajuste da faixa etária, é importante destacar que toda vez que existe um reajuste, o plano de saúde ele precisa informar ao consumidor aquele cálculo. O consumidor é sempre a parte mais vulnerável daquela relação de consumo. Às vezes nem ele vai entender o cálculo. Sim. Então é por isso que é importante que o consumidor, todas as vezes que tiver dúvida
e quiser entender que foi uma cobrança indevida, ele manda para o PROCON. Tem os técnicos do PROCON exatamente para ajudar você, consumidor, que está com dúvida, para saber se aquele reajuste foi devido ou não. Manda para o PROCON que a gente vai notificar aquela empresa, aquele plano de saúde, exatamente para ele trazer aquela resposta para você. No caso do reajuste por faixa etária, geralmente nos contratos de plano de saúde, são contratos de plano de saúde individual e familiar. E nesse caso, dentro do plano de saúde familiar individual, são 10 faixas etárias. Então, nessas 10 faixas etárias, precisa realmente respeitar o percentual que é o estipulado para poder fazer o reajuste. Se passar disso, aí o PROCON intervém e volta para resolver. Oh, legal, então, são 2 serviços aí que o PROCON oferece, né? Ele principalmente passando inicialmente essa consultoria, né? Olha, tá certo, então não tem muito o que reclamar. E se não tiver certo, aí vocês vão entrar com algum tipo de medida para poder proteger o consumidor, não é isso? Exatamente, a gente notifica eles para poder apresentar a resposta e a gente solucionar o problema do consumidor. Muito bem. Vamos lá. A Silene Alves, moradora do Maranhão Novo, ela pergunta o seguinte: lojas comerciais podem proibir estacionamento de não clientes em frente aos seus estabelecimentos? A gente sabe que essa é uma prática que ainda ocorre. Às vezes a gente chega ali e já tem um aviso, olha, estacionamento apenas para clientes em compras. Esse tipo de aviso, esse tipo de prática tá dentro da legalidade? Bom, a gente primeiro precisa destacar o que é propriedade daquele estabelecimento comercial Certo. ou não. O que é muito comum, geralmente nos centros de todas as cidades, aqui em São Luís, ou em toda a cidade do estado do Maranhão, é que nessa região, onde obviamente tem menos espaço para estacionar, eles se aproveitam da via pública, os estabelecimentos comerciais, para garantir que aquele espaço seja somente para aquele estabelecimento. Mas se for via pública, isso não existe. Aquele estabelecimento comercial, ele está fazendo uma prática abusiva. Isso está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, se eventualmente o consumidor for proibido de estacionar na via pública, o estabelecimento comercial está cometendo uma prática abusiva. É diferente se eventualmente for dentro daquela propriedade, ou seja, até dentro da calçada, né, ou seja, dentro da propriedade do estabelecimento comercial, aí sim, ele tem o direito a restringir o acesso somente para os consumidores que forem utilizar aquele estabelecimento comercial. Isso porque existe uma súmula, a súmula 130 do STJ, que garante se eventualmente ocorrer algum furto, algum dano ao veículo dentro desse espaço, que é o estacionamento do estabelecimento comercial, o consumidor ele tem direito a receber a reparação, tanto do furto quanto do dano ou algum tipo de situação, porque dentro daquele espaço tem que ter garantia de segurança para aquele consumidor. E sobre isso nós inclusive noticiamos, esse ano, tem pouco tempo, uma condenação contra uma agência bancária. Tivemos um problema, uma cliente dessa agência estacionou o veículo, roubaram a bolsa dela, o banco se negou a pagar, eles entraram na justiça e ganharam. Ela ganhou, o banco teve que pagar, porque o estacionamento estava dentro ali da área da unidade bancária. Né? Isso, e nem precisa ser pago, tá? O estacionamento ele só precisa ser vinculado ao estabelecimento comercial. E, obviamente, aí desse espaço, o estabelecimento comercial precisa garantir a segurança. E isso está pacificado, tá? Não é interpretação. Está lá na súmula 130 do STJ, que é Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que você lembra ainda sobre esse assunto, Ricardo, que o PROCON ele fez uma prestação de serviço que até hoje impacta de maneira positiva no nosso estado. Vocês conseguiram acabar com aqueles letreiros que tinha no shopping. Não nos responsabilizamos por objetos perdidos, extraviados, roubados no estacionamento. Isso aí eu nunca mais vi, viu? Acabou. Existia muito, né? A presidente Karen Barros, ela determinou que a gente afixasse letreiros de forma que combatesse esse tipo de prática abusiva. Isso está previsto no artigo 39, lá do Código de Defesa do Consumidor. Então a gente afixou exatamente nesses estabelecimentos comerciais que estavam violando e desinformando o consumidor para dizer qual era o direito realmente dele. Eu usei uma terminologia aqui, letreiro. Eu pensava que era só eu que era um pouquinho mais velho. O Ricardo também usa letreiro aqui. Já tô um pouco mais para frente também. Vamos aqui, ó. O Rodolfo Severo, farmacêutico, lá do Recanto Vinhais, ele pergunta o seguinte. Aqui na verdade lojas comerciais podem proibir estacionamento de não clientes em frente aos seus estabelecimentos. Aqui beleza. É mais ou menos o mesmo sentido. Foi da pergunta respondida agora há pouco. Agora a Rebeca Marão, lá do Renascença, ela faz o seguinte:
Quanto tempo leva para termos um retorno do PROCON no caso de uma reclamação? A gente sabe que vocês têm muita demanda, né? Mas eu tenho observado também a estrutura cada vez maior, né, do PROCON. Isso, o PROCON ele tem crescido, né? Isso é muito importante destacar aqui. Nós já temos 121 unidades do Viva PROCON, unidades físicas, mas o consumidor hoje ele não precisa sair de casa para realizar alguma reclamação ou tirar alguma dúvida. Tem um site e tem um aplicativo. Então o consumidor ele pode buscar esses canais. O site e o aplicativo você formaliza em até 24 horas, a gente dá uma resposta para você. Sobre o prazo, né? O consumidor que formaliza uma reclamação, a gente tem 10 dias para que aquela empresa apresente uma resposta para o PROCON. Né? Em alguns casos, a depender da logística do local, a gente demora até 30 dias para dar uma resposta ao consumidor, porque em algumas situações são em outros municípios, a gente precisa fazer a notificação, mas em regra são 10 dias. Existem também procedimentos mais céleres, como são as determinações. Por exemplo, consumidor que comprou um produto essencial, como uma geladeira. Ele não pode aguardar 10 dias para resolver aquela situação. Os produtos essenciais, como a geladeira, eles precisam ser trocados, por exemplo, se teve um defeito, imediatamente, obviamente, se tiverem na garantia. Então, imediatamente. Então, a gente tem esse procedimento lá no PROCON, que é exatamente uma determinação, se assemelha muito ao que acontece lá no Poder Judiciário, que é aquela liminar. Quando sai a liminar, manda cumprir imediatamente. A determinação do PROCON é exatamente isso, imediatamente para resolver aquela situação do consumidor. E os atendimentos, hein, Ricardo? Vocês recebem mais atendimentos por onde? Sei que vocês têm um aplicativo, tem os atendimentos presenciais, normalmente o maior fluxo de demanda ocorre por onde? Pronto, a gente está quase que empatado em todos os setores, né? Site, aplicativo, presencialmente. Nas unidades é feito por agendamento, mas o consumidor que chega lá, a determinação da presidente Karen Barros, o consumidor chega lá e ele vai ser atendido. Ele nunca vai ter o atendimento dele negado, então ele pode, de fato, buscar o PROCON para formalizar sua reclamação. Obviamente no site, no aplicativo também, a gente recebe denúncias de todo o estado do Maranhão. Nosso polo é aqui em São Luís, mas a gente recebe a demanda de todo o estado do Maranhão e tem muita demanda lá para a gente formalizar, e a gente tem esse prazo aí, a meta da presidente Karen, 24 horas para a gente formalizar a reclamação. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela parceria, o Tribuna do Consumidor aqui no Diário da Manhã. Nosso abraço a todos os seus colegas profissionais lá. Um ótimo feriado de segunda-feira para vocês. Nós que agradecemos, estamos aqui para tirar a dúvida do consumidor. O consumidor que precisar, inclusive no feriado, ele pode formalizar a reclamação imediatamente lá pelo site e aplicativo. Legal, eu gosto muito do aplicativo, tenho sempre aqui no meu celular. Gente, eu vou encerrando aqui o Diário da Manhã, destacando que amanhã é dia de sessão plenária, a partir das 9 horas e 30 minutos, regimentalmente, os deputados já podem dar início às atividades da primeira sessão plenária da semana. A cobertura você já conhece, ela é completa aqui pela rádio, pela TV Assembleia, pelo site da Assembleia Legislativa e também através das redes sociais. O Diário da Manhã começa a partir das 9 horas e ao longo da manhã a gente vai batendo um papo aí, trazendo informações sobre as atividades no Palácio Manuel Beckmann, sede do Poder Legislativo maranhense. Mais uma vez, uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana e um bom feriado. Até amanhã.